Olá, bom dia, quarto ano. Vamos para a conclusão hoje do caderno de atividade de Geografia 1, tá? Abram na página 13 do caderno de atividades, por favor. Lá na página 13 tem assim: o Brasil no mundo. O Brasil e os hemisférios. Primeiro quesito: como parte de sua preparação para o teste de conhecimento, Anita precisava separar os 6 maiores países do mundo pelos hemisférios em que estão localizados. Ajude-a utilizando o mapa a seguir. Veja o exemplo do Brasil. Aí tem o planisférios e os países mais extensos do mundo, tá? Aí a gente vai lembrar um pouquinho lá do nosso caderno de atividades para poder fazer essa atividade. E olhando pelo o desenho do mapa, certo? O primeiro aí é a Rússia. A Rússia, ela está, pela localização dela, ela está no hemisfério leste e norte. O segundo é Canadá. A gente olhando lá do Canadá, ele está ao leste, ele está a oeste e norte, tá? O terceiro, China, está do lado contrário. Então, leste e norte, tá? Quarto, Estados Unidos. Ele está no hemisfério oeste e norte. Brasil, já está escrito lá que está no hemisfério oeste, sul e norte. Austrália, hemisfério leste e sul. Aí, qual país está totalmente no hemisfério sul? O único que está totalmente no hemisfério sul é o Brasil, tá? Página 14. Segundo quesito, página 14. As linhas imaginárias são muito importantes para a localização dos continentes e oceanos. Vamos retomar o que você aprendeu sobre elas. Observe os 2 planisférios a seguir que apresentam as linhas imaginárias e façam o que se pede. Letra A. Marque de verde o planisfério no qual estão representados paralelos. Lembrando que os paralelos eles vão cortar, né? Imaginário, são linhas imaginárias que cortam a Terra horizontalmente. E os meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra verticalmente, tá? Então, aí, o único planisfério que está mostrando os paralelos é o primeiro. B. Marque de azul o planisfério no qual estão representados os meridianos. Os meridianos é o segundo planisfério, já que ele está cortando a Terra verticalmente, tá? C. Grife de vermelho nos 2 planisférios o principal paralelo e o principal meridiano. Depois escreva o nome deles. O principal paralelo é a linha do Equador, como a gente viu. E ele divide a Terra ao meio, né? Entre norte e sul. E o principal meridiano é o meridiano de Greenwich, tá? Que vai dividir a Terra em 2 lados, que é o oeste e o leste, certo? Terceiro, para não se esquecer deles, Anita quer anotar os nomes de outros paralelos que descobriu. Observe a representação do globo a seguir e ajude-a a nomear essas linhas imaginárias. Lembrando que a primeira linha e a última linha, tá? São os polos, né? Então, logo, a minha primeira linha será o Círculo Polar Ártico, tá? E a última linha será o Círculo Polar Antártico. A minha segunda linha, lembrando pelo manual, ele é o Trópico de Câncer, tá? A principal linha é o Equador, que é a linha do Equador. E logo abaixo do Equador eu tenho o Trópico de Capricórnio. Tá? Então fica Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Equador, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico.
Quarto quesito, página 15. O cruzamento entre os paralelos e os meridianos permite a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. Suponha que alguns aviões tenham de chegar a diferentes pontos indicados no planisfério a seguir. Letra A. Quais pontos de destino localizam-se no hemisfério norte e quais estão no hemisfério sul? Para isso, só basta eu observar o planisfério acima, tá? Logo, assim que eu observo, eu vejo que no hemisfério norte eu tenho os pontos A, C e E. E no hemisfério sul está o ponto B, tá? Letra B. Identifique os pontos de destino que estão localizados em mais de um hemisfério e descreva a sua posição. Olha, ao observar, eu vejo que o ponto A ele está nos hemisférios norte e oeste, né? O ponto B está nos hemisférios sul e oeste e os pontos, desculpa, o ponto B está nos hemisférios sul e oeste e os pontos C e E eles estão no norte e no leste, tá? Letra C. Assinale a seguir o ponto de destino que não está presente em nenhum hemisfério específico. O único que a gente não falou foi o ponto D. E o ponto dele não está em hemisfério nenhum específico, tá? Página 16. O Brasil e o continente americano. Quinto quesito. Ita ganhou do pai um quebra-cabeça dos continentes. Observe-os a seguir e depois identifique a posição de cada peça no planisfério terrestre, anotando o número que a identifica nos pequenos círculos em branco, correspondente, se necessário, consulte seu atlas. Então, você vai, para facilitar essa resolução, você vai pegar o seu atlas, tem até no próprio manual 1, tá? E você vai preencher. Quem já entregou o manual 1, eu preciso só abrir um atlas na internet, quem não tem atlas em casa, para poder preencher, tá? Aí eu localizo e preencho. Sexto, Urbano desafiou a Anitta a indicar o sentido das fronteiras de alguns países vizinhos do Brasil, com a orientação de uma rosa dos ventos. Você pode ajudá-la? Veja o exemplo. Aí eu tenho Uruguai, tá no sul, tá? Aí eu vou olhar pela rosa dos ventos, o Paraguai está onde? O Paraguai está no sudoeste. Suriname, pela bússola eu vejo que ela está no norte. Colômbia, nordeste. Peru, oeste. E Equador, a oeste. Página 17. Sétimo quesito. O Brasil está inserido em um grande continente por meio das linhas imaginárias que o cortam. É possível saber com exatidão a sua localização. Letra A. Observe a seguir o mapa mudo do Brasil, ou seja, que não traz informações sobre o lugar representado. Consultando seu atlas, trace, com o auxílio de uma régua, os locais onde as linhas imaginárias estão localizadas. B. Escreva nos espaços correspondentes o nome dessas linhas que cortam imaginariamente o território brasileiro. Eu vou ter duas linhas aí, né? Que é logo lá em cima, que é a linha do Equador. E logo abaixo, eu vou ter o Trópico de Capricórnio, né? Que se eu pegar um atlas, vai dar exatamente o local que apareceu aí. Oitavo. Anitta e Urbano descobriram muitas coisas sobre a localização do Brasil no planeta, com a ajuda das linhas imaginárias. Vamos ver o que você também sabe. Assinale as alternativas verdadeiras e corrija as erradas. Então, onde for verdadeiro, eu vou
assinalar. E as que tiverem errada, eu vou corrigir, tá? Aí a primeira alternativa diz: todo o território brasileiro está localizado no hemisfério sul. Essa alternativa aí ela é falsa, pelo fato de dizer que está todo o território no hemisfério sul. Nós vimos, né, lá na outra aula de geografia que nós tivemos, que a grande parte, tá, ela está localizada no hemisfério sul. Porém, também tem partes que está localizada no hemisfério norte. Você precisa corrigir essa parte aí, tá? Os principais paralelos que cruzam o território brasileiro são a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Sim, verdadeira, marcando, tá? Próxima. O Brasil está localizado a leste do meridiano de Greenwich. Se a gente for para o Atlas, a gente vê que o Brasil, ele não está localizado a leste do meridiano de Greenwich, ele está localizado a oeste, tá? Eu só preciso trocar essa palavra leste por oeste. A última. A linha do Equador corta a região norte do Brasil. Sim, verdadeira. Página 18. O território brasileiro. A formação do território brasileiro. Por que dividir? Primeiro quesito. O território brasileiro passou por várias transformações ao longo do tempo. Cada mapa a seguir mostra o período da nossa história. Porém, estas estão fora de ordem considerando a época que retratam. Numere de acordo com a sequência de transformação sofrida. Veja, eu tenho 3 mapas aí, tá? E a gente vai ver as mudanças. Primeiro mapa que apareceu, que foi confeccionado, ele era referente ao Tratado de Tordesilhas. Então, o número 1, tá? Será o desenho do segundo mapa de vocês. Logo depois, ele veio esse terceiro mapa aí, é o 2. Por quê? Depois do Tratado de Tordesilhas, ele foi dividido, né? Um pouco maior, porque o Tratado de Tordesilhas não deu certo. E, por fim, nós temos o mapa que a gente conhece hoje, que é o primeiro mapa. Então, a sequência ficou 3, 1, 2. Este segundo quesito diz assim: você estudou que cada uma das 27 unidades federativas do Brasil possui uma capital. A seguir, há uma tabela com o nome de todas essas unidades federativas. Pesquise o nome de suas capitais e escreva-os ao lado de cada uma. Depois circule a capital da unidade federativa onde você mora. Então, você vai pesquisar e apenas preencher, tá? Quando chegar na nossa unidade federativa, que é Pernambuco, você vai colocar a capital, que é Recife, e circular. Página 19. Você mora na capital do estado? Você mora na capital do seu estado? Caso não, escreva o nome do seu município. Vocês vão dizer se mora em Recife, tá? Ou não. Quem mora em outras áreas vai colocar o local que mora, o nome da cidade. Página 20. Observe os mapas a seguir. Eu tenho na letra A, divisão regional do Brasil. E na letra B, eu tenho divisão regional geoeconômica do Brasil. Tá? Letra A. Qual deles retrata a divisão oficial do IBGE? A que retrata a divisão oficial do IBGE é o mapa A. Letra B. Qual dessas divisões não respeita a fronteira dos estados? É o mapa B. C. Quais aspectos foram considerados para dividir o Brasil no mapa B? Assinale. Os aspectos, eles foram os aspectos sociais e econômicos, tá? Quarto, o que justifica o Brasil ter tantas divisões? Lembra que eu falei para vocês que o Brasil era um país muito extenso? E por isso foi dividido em estados para melhor ter a sua organização, tá? Quinto, explique o que o IBGE levou em conta ao dividir o Brasil em 5 regiões. O que ele levou em conta, a gente viu que foi o clima e o relevo.
Aqueles estados que se assemelham ao clima e o relevo, eles estão na mesma região. Página 21. Como o governo está organizado? Sexto, o quadro a seguir traz informações sobre os 3 poderes que compõem o Estado, porém estão faltando algumas. Completa os espaços vazios com a informação correta. Aí, poder judiciário. O que é que o poder judiciário ele faz? Ele vai interpretar, né, e aplicar as leis que foram criadas pelo poder legislativo. Aí executa e administra leis criadas pelo legislativo. Quem executa, já está dizendo tudo, é o poder executivo. E o poder legislativo, ele vai elaborar as leis. Sétimo, você estudou que os 3 poderes existem para administrar e organizar o território, seja do município, do estado ou do Brasil. Observe as ilustrações e suas legendas a seguir. E escreva qual poder cada uma representa. Aí eu tenho letra A, em seu município, os vereadores. Os vereadores, eles participam do poder legislativo. O prefeito, ele é quem vai executar as leis, então ele é o poder executivo. B, em seus estados, governador, executivo. Tribunais estaduais, judiciário. Deputados estaduais, legislativo. C, em seu país, Supremo Tribunal Federal, é o poder judiciário. Deputados federais e senadores, poder legislativo. E presidente é o poder executivo, tá? Virem para a página 22, 8º quesito. A praça que fica ao lado da casa de Marina precisa de reforma e limpeza. Ela gostaria de saber qual esfera do governo, municipal, estadual ou federal, é responsável pelos cuidados das ruas e praças. O que você responderia para ela? Se é de uma rua, de uma praça, esse poder aí, tá? É responsabilidade da esfera municipal. Ou seja, cabe ao município, cabe ao prefeito providenciar a organização das ruas e de praças. Nono, o pai de Marina disse que escolherá outro prefeito na próxima eleição. Como são escolhidos os prefeitos, os governadores e o presidente do nosso país? Para escolher os governadores, os presidentes e os prefeitos, são feita uma eleição, tá? E é através do voto que se elege esses poderes. 10º, você sabe quem é o prefeito de seu município, governador de seu estado, presidente do nosso país? Caso não lembre, pesquise e escreva abaixo. Então, vocês vão pesquisar prefeito, governador e presidente, tá? Do nosso país. 11º, a mãe de Marina faz parte do Conselho Municipal do município onde moram. Letra A. Por que é importante a existência desse conselho no município? Por que você acha que é importante ter um conselho do município, um conselho municipal? Através do conselho municipal, né, é onde a população ela pode ter voz e vez para poder falar sobre os seus problemas da cidade e tentar solucionar junto com os poderes. 12º, imagine que você já pudesse participar do Conselho Municipal do município onde mora. O que você sugeria quanto ao uso do dinheiro em obras públicas? O que acha que seu município precisa melhorar nesse sentido? Aí é uma resposta pessoal. Em meu município, é preciso construir um novo posto de saúde e uma creche para as crianças. E no seu? Vamos preencher? Que vocês tenham um bom dia, tá? E não esqueçam que o segundo vídeo é referente à nossa primeira aula da segunda unidade. Beijão!